Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma análise. Hoje a primeira derrota do Flamengo na temporada. Bolívar 2, Flamengo 1, na altitude de La Paz, 3.640 metros acima do nível do mar. Antes de começar a falar dessa pelada, eu queria lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro, a partir de R$ 2,99 por mês, ou o equivalente aí na sua moeda local. Você tem acesso a inúmeras vantagens, entre elas vídeos exclusivos para quem é membro do Covil Rubro Negro, tem a oportunidade de ser citado em transmissões do canal, vale muito a pena. Primeiro nível começa em R$ 2,99, tem até um grupo no WhatsApp para os membros. Venha fazer parte dessa família do canal que mais cresce no YouTube. Agora sim, vamos falar da primeira derrota do Flamengo na temporada, né? Como eu disse, 2-1, e o Flamengo já entrou perdendo. Aliás, já viajou derrotado. Poupou diversos jogadores, alguns sem necessidade, alguns até por explicações fisiológicas. Caso do Alan, por exemplo, que foi alegado motivo de traços falcêmicos para que ele não viajasse, né? Se ele viajasse, teria um desempenho abaixo. Eu não sou médico, não sei explicar, mas o fato é que ele não renderia o esperado na altitude, por exemplo. Mas por que o Flamengo poupou o Pedro no domingo se ele nem entrou em campo hoje? Por que ele jogou só 45 minutos contra o Palmeiras? Por que o Carlinhos só jogou 45 minutos, sendo que ele não poderia jogar hoje porque não está inscrito na Libertadores? Muitas perguntas precisam ser feitas. A diretoria usou jogos contra Palmeiras, Bolívar e até o Milionários como teste. É hora de poupar jogador para jogar com tudo que tem no Campeonato Carioca? Meus amigos, a fisiologia tem as suas razões, o preparador físico tem as suas razões, mas o torcedor também quer saber. Ciência entra em campo, mas é questão de lógica. Você não escala os melhores jogadores quando você tem uma final de Carioca praticamente decidida contra um time de menor investimento. E agora chega na Libertadores e poupa jogador? Não faz sentido. Eu entendo a dificuldade que é jogar na Libertadores na altitude, 3.640 metros não é para qualquer um. Mas entrar derrotado, nem o vice-presidente de futebol viajou, meus amigos. Que é isso? Poupar até o Marcos Braz? O que ele tem para fazer no Rio de Janeiro que não poderia fazer na altitude? Ele tem algum problema médico que ele não possa viajar, acompanhar o elenco? Então o Flamengo já viajou derrotado, já entrou contando com a derrota, contando com a goleada. E ela não veio. Veio uma derrota simples, mas que atrapalha muito os nossos planos. O Flamengo tomou o gol logo aos 2 minutos com o brasileiro Chico, muito bom jogador. Muito bom jogador, duvido que ele termine o ano jogando pelo Bolívar, certamente vai atrair o olhar de vários clubes brasileiros, é rápido, tem velocidade, finaliza muito bem, é um salseiro. Enfrentar o Chico realmente não será fácil, nem mesmo aqui no jogo no Rio de Janeiro. E ele marcou, adivinha o quê? Uma bola aérea, né? O Flamengo deu espaço, deu a bola no pé do Bolívar no primeiro tempo, essa que é a realidade. Os bolivianos fizeram o que quiseram. Entramos com 3 zagueiros. Eu esqueci de citar a nossa escalação. Vamos lá. Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Ortiz. 3 zagueiros, formação inédita. O Tite nunca utilizou essa formação no Flamengo. Aí vem o meio campo. Ala direita, Wesley, completamente nulo. Igor Jesus e Gerson na contenção. De La Cruz criando. E aí eu preciso fazer a ressalva que De La Cruz e Gerson se revezavam ali. Um voltava para ser segundo volante e o outro para a criação. E o Vinha como ala esquerda. Vitor Hugo e Bruno Henrique, esse é o nosso ataque, com o Vitor Hugo também recuando um pouco em alguns momentos. Ou seja, um 3-4-2-1 ou um 3-6-1 para os mais antigos. O Flamengo nunca usou essa formação, nem mesmo em Campeonato Carioca. Mais uma pardalice do Tite. Essa derrota está muito na conta dele, está na conta da preparação física e também de erros individuais. Não posso deixar de falar aqui as bizarrices que seu Wesley fez, Fabrício Bruno também errando passes de 2, 3 metros, armando o contra-ataque da equipe boliviana, que é muito boa, é muito forte, tinha altitude a seu favor, mas não era essa Coca-Cola toda que estava se especulando, não. Eles, de fato, quase golearam o Milionários, mas também quase tomaram um empate. Abriram 3-0 no primeiro tempo, isso na rodada passada, na segunda rodada, e depois tomaram 2 gols no segundo tempo, passaram sufoco. Eles têm 9 pontos, mas não são o bicho-papão que se espera. Isso precisa ser ressaltado. O Flamengo até empatou logo depois do gol que tomou. Aos 5 minutos, Gerson tabelou bonito com o De La Cruz ali pela esquerda e o Vinha foi lá, deu até drible da vaca dentro da área. Foi um belíssimo gol marcado pelo nosso lateral esquerdo uruguaio.
E aí o Flamengo deu mais ainda a bola no pé do time boliviano. Em dado momento, a posse de bola era 72-28, para você ter uma ideia. Tanto que o Flamengo abdicou de jogar. Se retraiu todo, respeitou até demais a equipe do Bolívar. Repito, é um bom time, mas não era para tanto. O Flamengo deu a bola no pé do Bolívar e eles fizeram o quê? Chutaram. 14 finalizações do primeiro tempo. Só no primeiro tempo, 14 chutes. Tudo bem, 5 deles foram na direção do gol, mas o Flamengo chutou metade disso. 7 e só mesmo o chute do Vinha foi na direção do gol. Errou demais, e aí o Tite, ele em vez de desfazer o esquema com 3 zagueiros, ele partiu para uma outra abordagem. No intervalo ele tirou o Vitor Hugo e entrou o Luiz Araújo, ou seja, 2 pontas, né? 2 pontas jogando ali, mas com o Luiz Araújo como um segundo atacante e o Bruno Henrique de falso 9, digamos assim. Foi assim que entramos no segundo tempo. E não deu outra. 5, 10 minutos depois, Bolívar já estava na frente do placar de novo, em falhas individuais, com uma jogada que começou lá nas costas do Wesley. Foi assim o jogo inteiro. O Bolívar foi trabalhando, virando aqui, virando ali, e a bola achou o Bruno Sávio, se eu não me engano, camisa 10 da equipe uruguaia, boliviana, perdão, foi lá e meteu no fundo da rede, definiu o placar da partida. O Flamengo atacou muito pelo lado esquerdo, com Cebolinha ou sem Cebolinha, estamos mancos. Por falta de bons jogadores no lado direito, começa na lateral, né? O Flamengo está manco, sempre manco, e depende da habilidade do Vinha, depende da habilidade do Ayrton Lucas para jogar. Aí o Tite, quando viu que já estava perdendo o jogo, ele botou o time para frente. Ele finalmente desfaz o esquema de 3 zagueiros, bota Lohan e Matheus Gonçalves, né? O Lohan de 17 anos, que ele é da base, aliás, o Matheus Gonçalves também, né? Tá voltando de empréstimo, e ele bota o Matheus Gonçalves na vaga do De La Cruz, tira o Léo Ortiz e bota o Lohan para botar fogo no jogo. E perdendo, o Flamengo jogou melhor. Parece assim, isso é engenheiro de obra pronta, mas não tem como dizer outra coisa. Os moleques acabaram com o jogo. Por mais que sentissem a dificuldade da altitude, o Flamengo jogou muito melhor da metade do segundo tempo para frente, jogou muito melhor, mas não conseguiu encaixar. Chuta tudo quanto é bola e nenhuma ia na direção do gol. Até acho louvável que Bruno Henrique e Luiz Araújo tenham chutado mais, mas faltou pontaria. Faltou muita coisa e o Flamengo respeitou demais o Bolívar. A sensação que fica é que dava para ter saído pelo menos com 1 ponto de La Paz. Todas as dificuldades colocadas na mesa, jogadores do Flamengo lesionados, a gente perdeu o jogador aí por conta de suspensão, que é o caso do Gabigol, mas não dá. Não é terra arrasada, mas a partir de agora se torna inegociável. Tem que vencer os 3 últimos jogos na fase de grupos se quiser almejar liderança ou até classificação, porque ainda tem o jogo do Milionários contra o Palestino. Não duvido aqui que o Milionários deu uma goleada no time chileno. Então o Flamengo agora, que inclusive joga na Libertadores no próximo dia 7 de maio, fora de casa contra o Palestino, tem que vencer no Chile e vencer muito bem. Saldo de gols vai fazer diferença. Terminamos essa primeira parte com 4 pontos. O Bolívar agora foi a 9, venceu os 3 jogos. Ou seja, se o Flamengo vencer os 3 últimos jogos, só vai a 13. O Bolívar, para chegar a 13, ele tem que empatar um jogo, perder o outro e ganhar um. Não é nada impossível disso acontecer, mas é obrigatório agora o Flamengo vencer e vencer bem o Palestino, vencer isso fora de casa e os 2 jogos finais contra Milionários e Bolívar em casa no Maracanã. Lugar de rubro-negro no Maracanã é fazendo pressão, fazendo aquele inferno que a gente sabe, mas o time também tem que jogar. O técnico também tem que observar como o time joga melhor. Libertadores não é lugar para covardia, Libertadores não é lugar para experiências. E agora a gente tem um clássico pela frente com pouquíssimo tempo. Eu faço comparativo aqui, o Palmeiras nessa rodada, nessa mesma quarta-feira, jogou contra o Independiente Del Valle em Quito, altitude menor, mas vai jogar o seu clássico contra o São Paulo na segunda-feira. O Flamengo vai jogar um clássico também contra o Botafogo às 11 da madrugada de domingo. É inadmissível. O Flamengo é ruim dentro de campo e pior ainda fora dele. Cadê a diretoria de relações institucionais? Cadê a vice-presidência de futebol do Flamengo?
É inadmissível o time voltar lá do outro lado do continente e jogar já no domingo. Mas é isso, meus amigos. É essa diretoria que só está pensando em se reeleger. Na verdade, está pensando em duas eleições. As eleições do Flamengo e as eleições municipais. Tem dirigente do Flamengo que tem a cara de pau de querer se candidatar a vereador, meus amigos. Aliás, tem dirigente que é vereador e não trabalha nem no Flamengo e nem na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então, pensem muito bem, mas é aquilo. Clássico domingo, o Flamengo tem que mostrar sua força dentro e fora de campo para a gente não perder contato com os líderes do Campeonato Brasileiro. Vem aí a Copa América que vai nos mutilar, vai nos tirar muitos pontos, então o Flamengo tem que abrir gordura, é agora. Vencer, vencer e vencer. Não tem outro jeito. É vencer agora e depois ainda tem a Copa do Brasil no meio da semana que vem, também no Maracanã. São 2 jogos no Maracanã que o Flamengo não pode negociar sequer o empate. E o Botafogo tá jogando bem, tá? Botafogo venceu o time peruano no Rio de Janeiro, tá descansadinho, jogo fácil, está jogando muito melhor que o time do Flamengo. Botafogo nos últimos 2 jogos marcou 8 gols e o Flamengo marcou 1, meus amigos. Grande abraço a todos. Final de semana a gente se vê. Tchau, tchau, galera.